Glória a Deus, abramos as nossas Bíblias em 2 Reis, livro de Reis 5. É um texto comprido, mas nós vamos ler todo. 2 Reis 5. Fala sobre um homem e fala sobre uma menina. 2 homens e uma menina. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu-lhe o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta, que dizia: logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgastes as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são porventura Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a ele e os seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não o aceitarei.
instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício ou a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto, perdoe o Senhor a teu servo. Quando meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha que encurvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Espírito Santo, tua palavra já foi revelada, Senhor. Agora envia a tua graça, a tua unção sobre a minha vida, que não é uma palavra comum, não é uma cultura, não é uma ciência, mas é a palavra do Senhor. E eu sei que o Senhor tem pressa em falar conosco. Eu sei que o Senhor quer edificar a nossa vida. Eu sei que o Senhor quer mudar a nossa vida através da palavra. Deus, eu me coloco agora à disposição do teu reino. Eu me coloco agora na brecha para ser um canal de Deus, para entregar, para, Senhor, falar aquilo que o Senhor quer falar com a igreja. Deus, fala comigo, fala conosco, fala com teu povo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus escolhe os improváveis. A Bíblia está repleta de detalhes, de histórias extraordinárias que foram realizadas através de pessoas simples e pessoas comuns. Pessoas que não tinham nada de extraordinário. Pessoas que eram comuns. Pessoas assim como eu e você. Pessoas que aparecem numa cena, que entram de repente num lugar, que chegam no lugar e Deus vai usar a vida daquela pessoa para mudar um cárcere, para mudar uma situação, para mudar um cenário. Muitas vezes nós achamos que Deus só vai usar pessoas que são grandes, nós achamos que Deus só vai usar pessoas prováveis, nós achamos que Deus só vai usar pessoas quando tem um nome, quando tem uma patente alta, quando tem um alto nível de escolaridade, quando está numa posição de evidência. Mas essa história que nós acabamos de ler mostra que tem uma menina que chega no lugar, ela chega cativa, ela é agora uma escrava, ela vem da Síria, ela vem de uma outra cidade, ela chega na cena, mas quando ela chega na cena, ela traz uma palavra que vai mudar a vida de um comandante. Ela chega na cena para profetizar, para dizer alguma coisa que vai retirar aquela pessoa de um cárcere, de uma doença, de uma situação opressora. Queridos, a gente não precisa ser grande, a gente não precisa ser pastor, a gente não precisa ser pastora, a gente não precisa ter cargo, a gente não precisa ter patente para Deus nos usar, porque Deus só quer um coração aberto, um coração cheio, para que Ele fale assim: abra a tua boca que eu vou te usar, abra a tua boca que eu vou falar contigo, abra a tua boca porque cárceres serão abertos. E quando a gente começa a entender que Deus tem essa missão conosco, aquela menina aparece na cena. O primeiro ponto que eu quero me ater, porque ela era uma improvável, a primeira improvável, a primeira sem possibilidade, escrava, estava longe da família, ela não está na sua cidade de origem. Sempre quando alguém é levado como escravo, o povo que leva domina aquela pessoa e traz o que? Uma separação. Era muito comum naquela época isso acontecer. A Bíblia não fala o nome da menina, a Bíblia não diz a idade da menina, mas eu acredito que, segundo os historiadores, era uma adolescente, uma pré-adolescente, e que ela foi servir a mulher de Naamã.
ela está longe da família. Ela poderia estar de mimimi, ela poderia estar de biquinho, ela poderia estar desconfortável, porque tiraram ela do seio da família. E quando tiram a gente do seio da família, parece que a gente fica com medo, parece que a gente fica improvável mais ainda, porque quando você está perto de pessoas que você conhece, quando você está perto de pessoas que te acalentam, quando você está próximo a alguém que confia em você e que você confia, a tua confiança se torna maior. Aquela menina agora, ela não está no lugar de conforto. Aquela menina agora está no lugar do desconforto. Queridos, mas sabe, muitas vezes Deus nos leva ao lugar de desconforto, porque Ele tem alguma coisa para falar com alguém através da gente. Talvez você esteja vivendo um lugar de desconforto. Talvez você esteja vivendo uma situação de cárcere. Talvez você aí que está em casa está se sentindo desconfortável, porque você não está no lugar do conforto. Mas eu quero dizer para você, Deus usa pessoas que são improváveis e transforma cárceres. Oh, aleluia! Aleluia! Você está sentindo aí? Porque eu já comecei a sentir aqui a presença do Todo-Poderoso. Porque eu sou improvável. Porque eu também sou improvável. Aquela menina estava longe da família, está sozinha, poderia estar com medo, poderia estar no lugar do desconforto, descontente. Ela agora também, ela estava numa terra estrangeira. Ela era filha de Abraão, herdeira da promessa, mas a sua vida foi mudada bruscamente. Ela sai da terra dela, ela vai para um lugar que ela não gostaria de estar, porque ela vai ter que servir como escrava. Talvez fazer coisas que ela não gostaria de fazer. E muitas vezes, queridos, eu fico pensando sobre isso. Muitas pessoas são colocadas em algum lugar para fazer coisas que não gostam. Mas você precisa aprender que quando a gente vai para um lugar que está fazendo alguma coisa que a gente não gosta, a gente não deve reclamar, mas a gente precisa aprender o que Deus quer falar conosco nessa atividade que você não gosta. E eu costumava sempre dizer assim para as pessoas na empresa, quando eu era corporativo. Eu dizia assim: olha, tem uma descrição de cargos, você precisa cumprir esse papel aqui. Se você fizer esse papel aqui sem reclamar, você já vai garantir o teu emprego, porque muitas vezes te dão uma descrição, te dão um papel, que seja limpar a cadeira, que seja separar a cadeira, que seja abrir e fechar a porta do banheiro, que seja retirar o lixo do banheiro. E muitas vezes a gente se sente incomodado, porque muitas vezes a gente acha que a gente acha que a gente é top, a gente acha que a gente é famoso. Queridos, Deus usa pessoas improváveis e pessoas simples do jeito que Ele quer, porque se Ele usar uma pessoa provável, a glória não vai ser de Deus, a glória vai ser do homem. Mas quando Ele usa alguém que é quietinho, que está ali, não está reclamando, está fazendo, Deus será glorificado através da vida dessa pessoa. Você está entendendo, manancial? Você está entendendo que você pode até estar num lugar talvez esquecido, talvez num lugar que ninguém está te vendo, talvez sentado na última cadeira, talvez num lugar quieto, não quero que ninguém me veja. Deus trouxe você aqui para dizer uma coisa para você: são os improváveis que eu quero usar, são os improváveis que eu quero fazer, são os improváveis que vão glorificar meu nome e vão fazer o reino de Deus se abalar. Eu sou uma improvável, mas o meu Deus é o Deus provável. Aleluia! Ei, gente, eu estou animada. Você está animado ou você está aí com essa máscara aí desanimado? Pode dar um glória por trás da máscara, que o nosso Deus está ouvindo. Aleluia! Aquela menina estrangeira, aquela menina longe da família, aquela menina agora está servindo como escrava. Ela estava sendo forçada a trabalhar aonde não queria, fazer aquilo que não gostaria. Mas ela não reclamou. Na Bíblia não conta que ela estava de cara feia, que ela estava reclamando, que ela estava murmurando. O texto bíblico não nos mostra que ela vivia frustrada. Apesar de eu acreditar que quando você está saindo como escravo, eu quero pensar sobre isso.
saindo de um lugar, deixando a sua família, você tendo que ir servir como escravo, possivelmente os seus sonhos, as suas expectativas foram frustradas. Talvez essa menina tivesse os seus sonhos e as suas expectativas frustradas. E quando a gente se frustra, quando a gente faz um planejamento, que o planejamento não dá certo, a gente fica muito mal, não é isso? A gente fica assim, ai meu Deus, por que não deu certo? Sabe o que eu aprendi com isso e tenho aprendido? Que muitas vezes, para dar certo, é preciso dar errado. Porque quando dá errado, a gente corre para o joelho. Porque quando dá errado, a gente sobe um monte. Porque quando dá errado, a gente começa a colocar nas mãos de Deus, porque toda vez que você quer agir com a tua mão, com o teu braço, com a tua força, alguma coisa dá errada. Mas quando você coloca à disposição de Deus a tua vida, você se submete, as coisas vão começar a dar certo. Aquela menina aparece na cena e diz assim: ah, se meu Senhor, se ele pudesse estar com o Senhor, com Eliseu, com o profeta, se ele pudesse ir até lá. Sabe por que ela fala isso? Porque ela conhecia Eliseu, porque ela tinha referência de Eliseu, porque ela sabia que aquele era um homem de Deus, porque ela sabia, ela conhecia a essência de Eliseu. Eu digo que nessa pandemia, muitas coisas estão mudando. Todos os dias eu oro, vocês sabem disso. Todos os dias o Mentes Curadas é o projeto da pastora Alzineia Pires na rede social. Para quem não sabe, o Mentes Curadas eu faço a gestão. E o Mentes Curadas, todos os dias nós oramos meio-dia, todo dia, desde 21 de março, eu estou rouca assim, porque eu oro, eu estou atendendo aqui no consultório, eu estou orando, os irmãos que estão aqui na igreja, eles ficam ouvindo, né? O Ziel está ali da sala do lado, fica ouvindo, Esdras também fica ouvindo na sala da frente. Sabe por quê, queridos? Porque se você não ora, você não recebe. Porque nesse tempo de pandemia, só o Senhor pode nos sustentar. Eu nunca orei tanto como eu tenho orado nesse tempo. Eu nunca busquei tanto quanto eu tenho buscado nesse tempo. E não tenho vergonha de falar não, porque eu chegava correndo do trabalho, ai Jesus abençoe, em nome de Jesus eu agradeço, papum, dormia. Mas agora não, eu preciso falar assim, eu preciso buscar, porque se eu buscar, Deus vai fazer. Eu sou dependente de Deus, eu preciso da graça de Deus, eu preciso da força que está em Deus. Querido, se submeter. Então desde 21 de março, que todos os dias a gente ora, meio-dia e 21h45 na rede social, e mais de 200 pessoas estão lá e falam: pastora, isso é comigo, essa oração está mexendo comigo, o chão da minha casa tremeu. Não é porque a Alzineia tem poder não, mas é porque o nome do Senhor é poderoso e o nome do Senhor está fazendo. Então uma pessoa improvável, num lugar improvável, num dia improvável, chega na cena e fala: vamos orar, e o povo entende, o povo busca e Deus faz. A menina chega na cena, fala apenas com a mulher dele, e ele vai procurar o profeta. O profeta tem o quê? Referência. As pessoas sabem quem são o profeta, as pessoas sabem quem é você, ou as pessoas sabem, as pessoas te conhecem. E nesse tempo, orando meio-dia na minha casa, essa minha vozinha tão baixa, né? Tão baixinha, né, amadas? E quando eu começo a orar, eu começo a me empolgar, porque eu começo, né, Esdras? Eu começo a orar, hoje vou orar pouco, né? Vou orar só 10 minutos que eu vou almoçar e vou atender. E quando eu vejo, eu estou 40 minutos orando. Sabe por quê, irmãos? É a oração que alimenta. E outro dia eu estava orando meio-dia na minha casa. O meu vizinho da frente, eu estava na varanda dele. Nunca falou comigo. Até porque não dá tempo de você conhecer os vizinhos. Porque você trabalha, você sai de manhã, você só volta à noite. Esse tempo de pandemia, Deus também tratou conosco. Deus tratou comigo. Aí o meu vizinho, desci. Quando eu desço, ele fala assim para mim: olha, eu ouço a senhora orando todos os dias. Eu falei: jura? Dá para ouvir da sua casa? Ele dá. Não só eu, mas o bairro inteiro. Aí eu falei assim: ai sim, desculpe. Ele: não, eu sou cristão também. Eu falei: aleluia, eu sou cristão espírita. Eu: aleluia, glória. Aí eu falei: ok, vamos lá. E começou a me falar o problema.
e começou a contar a situação dele. Eu falei assim: querido, olha só, eu quero te apresentar Jesus. Eu já conheço Jesus, mas o meu Jesus, ele pode mudar esse cárcere da tua vida. Aí chamei meu marido, falei: entra aqui na nossa casa, entra aqui, meio à pandemia, né? O lugar improvável, o dia improvável, a pessoa improvável, a oração que talvez o bairro inteiro esteja ouvindo, mas alguém foi tocado através daquela oração de meio-dia. E aí ele entrou no nosso quintal. Eu falei: vamos embora, Luciano, é agora. Meu marido, né, tradicional, aleluia, vamos agora, amor. Bora. Meu marido levantou a mão, colocou a mão nele: vamos lá, em nome de Jesus. E pá, porque o que faz é o nome de Jesus. Queridos, aquele homem saiu dali falando: olha, eu estou crendo que Deus vai fazer isso na minha vida. Eu estou crendo. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que o meu pai e a minha mãe, quando nós éramos pequenos, na nossa porta, na nossa casa, tinha sempre vizinho batendo, pedindo oração para o meu pai e para minha mãe. Sabe por quê? Porque eles sabiam que tinha uma referência ali. Eles sabiam que o Deus de Israel estava vivo e que o Deus de Israel iria responder a oração do servo. Queridos, esse tempo de pandemia me ensinou que a minha oração, que o meu comportamento vai impactar o reino de Deus e o reino das trevas. O reino das trevas está impactado. Satanás não está feliz, porque ele esperava uma igreja que fosse se acomodar. Mas quando a igreja se acovarda, o Senhor fala assim: você não vai no meu nome, você vai no nome do Senhor dos exércitos. Quando nós começamos a clamar, quando a gente começa a chamar a existência o que Jesus já fez, o diabo tem que partir fora. E aí ele foi embora. E aí eu peguei o WhatsApp para a gente ir acompanhando o processo. Aí de repente de manhã estou saindo, estava vindo para a igreja, e aí a minha vizinha do lado, com a perna machucada, passeando com o cachorro. Aí eu: olá, bom dia, olá, bom dia, bom dia. E ela falou: olha, você poderia orar por mim? Eu falei: ai meu Deus, virei oradora agora. Eu falei: claro. Ela: estou com minha perna machucada. Todos os dias, gente, isso é testemunho do que está acontecendo em meio à pandemia. A gente não está parado não, a gente não está brincando não, a gente não está brincando de ser crente não. A gente está trabalhando para o reino de Deus. Você pode até não estar sabendo o que a gente está fazendo, mas a gente está trabalhando, a gente não está parado, a gente não está dormindo. Existe um bastidor que está sendo abastecido por homens e mulheres. E ela falou: você pode orar? Eu: claro. E aí ela foi para a casa dela. Eu falei: não, vou junto com você, porque eu pensei que ela não fosse voltar. E eu fui atrás. E aí eu já entrei e comecei. O marido chegou. Eu falei: vamos orar por ela. E começamos a orar. Ela disse: todos os dias eu assisto a sua oração no cantinho do meu muro. Você está entendendo, Manancial? O que Deus está fazendo nesse tempo? Jesus está movimentando. Você não precisa de nome, você não precisa de um palco, você não precisa de um púlpito, você não precisa de eloquência. O que você precisa é um coração disposto e diz assim: Senhor, usa a minha vida. Isso aqui é muito bom, isso aqui é tudo muito bonito, mas o mais bonito é você ter intimidade com Deus na tua casa, com a tua família. Isso é o mais bonito. Ter intimidade, isso é uma pessoa provável diante de Deus. Aquela menina aparece, está longe da família, numa terra estrangeira, estava servindo como escrava, mas ela estava cheia do amor de Deus. E era uma menina que tinha fé, era uma menina que estava disposta, era uma menina que tinha ousadia. Os escravos normalmente eram limitados a falar apenas com seus senhores, mas o versículo 3 nos demonstra a ousadia da menina em pronunciar a palavra de Deus. Lugar improvável, com gente improvável, um comandante. Mas o que mais de importante tem no nosso coração? Aquela menina tinha a palavra de Deus na vida dela. E eu tenho aprendido que não é a gente que faz, é Deus quem faz. Porque quando você começa a proferir a palavra de Deus, o mundo espiritual se move. Quando você começa a profetizar, o mundo espiritual se move.
O reino das trevas tem que bater em retirada, porque o mundo espiritual está se movendo. Eu não sei se você está crendo, mas se você não está crendo nessa noite, eu quero dizer que você está no lugar certo. Você precisa crer que Deus continua fazendo milagres. E as pessoas iam na minha casa, batiam na porta do meu pai e da minha mãe e pediam oração. E eu via, enquanto criança, meu pai e minha mãe orando pelas pessoas. Essa é a igreja antiga. Essa é a igreja que eu aprendi. Essa é a igreja a servir. Essa é a igreja a orar pelos enfermos, orar pelo cativo. Gente, isso é evangelho de Jesus Cristo. Esse é o evangelho. Porque às vezes eu entro no meu carro, saía para trabalhar, não via meu vizinho, não sabia o nome do meu vizinho. Agora eu sei o nome dos meus vizinhos. Sabe por quê? A pandemia me deu tempo para poder conhecer os meus vizinhos e evangelizar meus vizinhos. O que adianta você ganhar o mundo inteiro, ter eloquência, se o teu vizinho não sabe que você é crente? Se o teu vizinho não bate na tua porta para pedir ajuda? O mundo precisa ver Jesus em nós. O mundo quer ver Jesus em nós. Então, que Jesus eu tenho apresentado para esse mundo? Que Jesus está na minha vida que o mundo está vendo? Eu quero ser uma igreja chamada para fora. Eu quero ser uma igreja que vou anunciar o evangelho, abençoar, libertar os cativos. Eu quero ser a igreja viva, que adora o Deus vivo, mas é lá fora, ganhando almas para Jesus, orando pelos enfermos, libertando os cativos. Esse é o ministério de Jesus, e esse é o ministério que a igreja precisa cumprir. A pandemia nos ensinou isso. Tudo tem um aprendizado, gente. Nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Deus teve que nos paralisar para a gente repensar um monte de coisa. Repensar um monte de coisa. Eu repensei um monte de coisas. Eu repensei um monte. Que igreja tenho sido eu? Que evangelho eu tenho feito? Que evangelho eu tenho pregado? Porque antes da gente falar com alguém, a gente está falando com a gente mesmo. Antes de eu dizer para você, eu estou dizendo para mim. Porque a palavra de Deus é assim, para lá e para cá. Primeiro aqui, depois para você. O que aquela menina tinha dentro do coração? Ela mostrou que tinha um coração generoso. E por que as pessoas são tão complicadas? Aquele homem, Naamã, era um homem complicado. Ele é um homem que era de difícil relacionamento. Um guerreiro que vivia em meio à violência, em meio às guerras. Tanto que ele fica chateado quando o profeta não se levanta e vai atendê-lo, vai até ele. Sabe por quê, queridos? Deus precisa tratar na soberba do nosso coração. Muitas vezes nós somos soberbos. Muitas vezes a gente acha que a gente é nariz empinado. A gente acha que a gente tem poder. Nós não temos poder não. Quem tem poder é Jesus. Ele faz tudo através de nós. Aquele homem estava soberbo. E ele fala assim, mas por que eu tenho que ir lá no Rio Jordão e me banhar? E o filho diz assim, mas pai, pediu uma coisa tão simples. Se ele tivesse pedido algo muito maior, você também não faria. E aí ele repensa. Sabe o que a gente precisa aprender? Que a gente precisa repensar um monte de coisas de como a gente age. Porque a soberba, ela precede a ruína. A soberba nos leva ao buraco. Mas quando nós temos um coração humilde, um coração em Deus, a gente não é soberbo. A gente não é nariz em pé. A gente lida com as pessoas como se fossem pessoas. A gente trata pessoas como pessoas. A gente ama pessoas porque a gente é pessoa. A gente começa a dar a mão para o irmão e vamos embora, meu irmão, levanta. Não fica aí assim, não fica assim não. Você para de criticar as pessoas. Você para de condenar as pessoas. Você começa a dar a mão e fala, vamos embora, vamos caminhar. Olha, a obra está acontecendo, vamos embora. Isso é a mudança de comportamento. Porque o nosso espírito está salvo, porque o nosso corpo será salvo quando Jesus voltar, mas a nossa alma, a nossa emoção está sendo salva. Todo pensamento que você tem, ele precisa, Romanos 12 fala sobre isso, que nós precisamos renovar na nossa mente.
Porque nós precisamos renovar a nossa mente? Porque nós precisamos colocar coisas novas e tirar coisas antigas. Sofismas, mentiras, pensamentos errados, coisas erradas, comportamentos inadequados, críticas, excesso de críticas. Nós somos os primeiros a criticar tudo e a todos. Se está bom, você reclama. Se está ruim, você reclama. Você está sempre reclamando. Você está sempre falando mal de alguma coisa. Essa pandemia serve para a gente parar e pensar: por que eu estou sendo tão crítico assim? Por que eu estou sendo tão sem misericórdia assim? Por que eu estou sendo tão soberbo assim? Queridos, sabe qual era o exercício de Naamã? O profeta poderia ter levantado a mão e diz: saia em nome de Jesus, seja curado, seja curado. Mas não, o profeta diz para ele: vai lá no rio e se lava 7 vezes. Se lava 7 vezes. Quebrar o quê? A soberba. Gerar o quê? Humildade. Nós precisamos aprender a ter a humildade que vem de Jesus. A humildade que vem de Jesus vai transformar a nossa vida. Deus resiste aos soberbos, mas Deus exalta os humildes. O Senhor opera impossível com pessoas inabilitadas. Quando a gente pensa no processo de reciclagem, é pegar algo que iria para o lixo e fazer algo útil a partir dele. As pessoas que estão em empresas que sabem o que é o processo de reciclagem, a gente recicla tudo. Pegar algo que ia para o lixo e reciclar. Reutilizar, são os R's da ISO 9000. Reutilizar, pegar algo que não é útil e torná-lo útil para outra finalidade. O improvável, ele vai passar pelo processo do recondicionamento, que é pegar algo velho, refazê-lo para ser útil em seu propósito original. A remodelação, jogar fora tudo que é velho em nossa casa e construí-la com todas as comodidades modernas. Então os R's da ISO 9000, que é o sistema de gestão da qualidade, fala sobre isso, os R's que transformam. E na nossa vida nós precisamos aplicar os R's, a reciclagem, a reutilização, o recondicionamento e a remodelação. Porque quando nós mudamos, modelamos a nossa mente, transformamos a nossa mente, transformamos a nossa vida, o mundo vai ver que você é um improvável fazendo a diferença nessa geração. Você se sente improvável? Vou dar 3 exemplos de pessoas improváveis aqui. A menina era improvável, entrou na cena numa situação de improbabilidade. Davi chega na cena com Davi e Golias, né? A história de Davi e Golias. Ele era pequenininho e chega na cena porque foi levar alimentos. E aí ouve Golias dizer: eu quero alguém do meu tamanho, eu quero alguém guerreiro para lutar comigo. Davi era improvável e chegou na cena. Eliseu, improvável. Sabe por quê? Quando Eliseu foi encontrado por Elias, ele estava fazendo o quê? Ele foi encontrado lavrando 12 juntas de bois. Ele não estava advogando, ele não estava psicologando, ele estava trabalhando com bois. Você está entendendo? Que Deus vai pegar o humilde para transformar o humilde naquilo que Ele quer. Você está entendendo que Deus vai usar você, que muitas vezes acha que é tímido, que muitas vezes acha que não tem uma boa palavra. Ai, Deus só usa fulano de tal porque fala bem. Queridos, Deus vai usar você falando do jeitinho que você fala, pastor, do jeitinho que o Senhor é, do jeitinho que o Senhor tem. Deus usa a sua vida, pastor. Deus ainda vai fazer coisas grandiosas na sua vida. Eu quero profetizar hoje sobre a tua vida, pastor Leontino. Eu quero profetizar que coisas grandes e maiores Deus ainda vai confundir muitos grandes através de você, que é um homem simples na presença de Deus. Receba aí em nome de Jesus. Ainda existe profeta em Israel? Ainda existe profeta em Israel, porque é Deus quem promete, é Deus quem faz. Eliseu então foi chamado e estava fazendo o que? Cuidando de bois. Mas Eliseu, ele foi chamado para ser o jovem aprendiz da empresa, né? Jovem aprendiz, o auxiliar, o estagiário de Elias.
simples, função baixa. Permaneceu como servo de Elias, trabalhando. Mas quando Jesus começa a mudar a história de Eliseu, ele larga lá os bois, ele vai se despedir dos pais. É possível que ele tenha, claro que ele tem relacionamento com os pais, porque ele fala, peraí, vou lá dar um beijo, um abraço no meu pai e na minha mãe e vou contigo. Relacionamento saudável. Simples, cuidando de bois, mas que agora vai seguir o homem de Deus para ter uma vida transformada. Ele não era nada, ele era improvável, mas Elias passa, vê e joga a capa sobre ele. E ele profetizou a vitória contra os moabitas. Eliseu ajudou a viúva endividada. Eliseu profetizou o nascimento de um filho de uma mulher sunamita. Eliseu alimentou de modo milagroso um grupo de profetas. Eliseu curou o leproso Naamã no Rio Jordão. Ele era o improvável que estava cuidando de bois e agora ele está fazendo milagres. As pessoas vão dizer, você é aquele lá da marinha, você é aquele que trabalha lá como taife. Contei, agora já era. Você é aquele que trabalha lá cozinhando. É esse que eu quero usar, é esse que eu quero fazer, é esse que eu vou levantar. Não importa o que você está fazendo ou onde você está, Deus está te vendo. Se posiciona na cena que Ele vai te levantar. Você está recebendo aí? Você está recebendo? Então levanta a tua mão. Tem que ficar aqui. Levanta a tua mão e receba a possibilidade de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Estou acabando, prometo. Outro improvável foi Moisés. Um homem que foi escolhido por Deus para ser o libertador de Israel. A gente conhece a história de Moisés. A mãe dele, Joquebede, coloca ele no cestinho, joga no rio, possivelmente para não ser morto. Naquela época eles precisavam morrer os meninos. Mas a mãe tem uma ideia mirabolante. Deus usa a gente com ideias. No tempo da escassez, Deus vai mandar ideias para você. E aí ela pega o cesto, coloca lá no riozinho. E aí Moisés vai e ele chega onde? Com a filha de Faraó. Mas que ironia do destino! Ele é encontrado pela filha de Faraó, gente, para ser cuidado, para ser educado. Aí a irmãzinha dele, Miriam, fala assim, olha, tem uma mulher hebreia que ela possivelmente está cheia de leite, ela pode alimentar. Olha só, a mulher manda o improvável para a casa dele, para ser alimentado pela mãe dele. É isso que Deus faz, irmão. Deus confunde todo mundo para mudar a circunstância do improvável. Mas Moisés também tinha defeito, assim como eu e você. Primeiro ponto, ele se sentia fraco. E a sua primeira fraqueza era o seu complexo de inferioridade. Apesar da grande educação, ele se sente inferior. Moisés também, ele fala assim, quem sou eu para ir a Faraó e para tirar do Egito os filhos de Israel? Quando ele olha para ele, quando ele olha para a sua pequenez, quando ele olha para a sua limitação, ele diz, quem sou eu? Quem sou eu para fazer isso, para falar com o Faraó? Quem sou eu? Ele está ali na cena, preocupado, olhando para a sua limitação. Mas Deus não olha a nossa limitação. Deus chama improváveis para a cena, porque Ele quer mudar a situação. Então, da impossibilidade, da improbabilidade de Moisés, Moisés agora sai do rio Nilo e se transforma num grande libertador do povo de Israel. Você está entendendo? A história que começa ruim, a história que parece que vai dar ruim, o cesto poderia virar, ele poderia morrer, Faraó poderia mandar matar, mas quando Deus quer usar, quando Deus tem um propósito, nem o rio, nem a morte, nem a flecha vai te segurar, porque você vai alcançar o seu destino. E é o destino que Deus plantou para mim e para você. Moisés improvável, Eliseu foi improvável. E para terminar, aleluia, Abraão, disse Abraão, porque eu dizia comigo, certamente não há temor de Deus nesse lugar, e eles me matarão por amor de minha mulher. Essa cena aqui, a fraqueza de Abraão era o seu medo.
2 vezes ele afirmou que a sua esposa era sua irmã, porque ele tinha medo que acontecesse alguma coisa com eles. E Abraão, o pai da fé, estava com medo. Ele estava numa situação de impossibilidade, de improbabilidade. Por isso ele mentiu. Ele estava com medo. E muitas vezes nós estamos numa situação e Deus quer fazer, mas você tem medo. Deus quer agir, mas você está com medo. Deus está falando ao teu ouvido, mas você está com medo. Será que é Deus mesmo? Será que é Deus que está falando, queridos? Quando tem Deus, tem paz no nosso coração. Quando Deus fala com a gente, tem paz. Deus está falando o tempo todo com você. Deus está falando, queridos, não é porque é pregação. Deus, ele usa a palavra para poder ser ministrada, porque a palavra falada, ela tem o poder de transformar. Então, na hora da adversidade, na hora do medo, começa a profetizar a palavra. Larga a palavra, larga a palavra. Não só de pó viverá o homem, mas eu creio em toda palavra. Eu sei que eu não vou morrer, porque a promessa de Deus vai se cumprir. Larga a promessa. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está com medo, larga a palavra. A sombra do Onipotente descansará. Ou aquele que habita no esconderijo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando você conhece a palavra, você vive a palavra. Você só quer falar a palavra. E quando você fala a palavra, o inferno cai por terra e ele é destruído. Você está crendo nisso? Você crê que a palavra transforma? Você crê que a palavra muda? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Ela muda situações. Abraão, sua fraqueza era o medo. 2 vezes ele afirma que a sua esposa era sua irmã. Sua esposa era irmã, para poder se proteger. Mas Deus o transformou em pai de todos aqueles que creem. O pai da fé. Começa de uma situação, mas Deus... E isso lhe foi imputado, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Quando nós temos fé, quando nós acreditamos que a nossa história pode ser mudada, que o nosso cárcere pode ser aberto, quando nós acreditamos que a situação de vida vai mudar. Em meio à pandemia, Deus está agindo. Em meio ao pandemônio, Deus está agindo. Deus está tratando conosco. Deus está falando conosco. Deus está levantando uma igreja forte. Deus tem levantado improváveis. Eu sou uma improvável. Eu era uma improvável. Mas Deus resolveu me chamar. E eu disse assim, eu aceito. Eu aceito. Eu não sabia o que estava por vir. Mas eu disse, eu aceito o teu chamado. E quando você aceita o chamado de Deus, quando você aceita a palavra de Deus, quando você aceita viver o reino de Deus, as coisas, o inferno vai ser que se levanta, ele vai cair. Você crê nisso, meu irmão? Você crê nisso, minha irmã? Que o inferno que está se levantando sobre a tua vida vai cair nessa noite? Você está crendo ou você está dormindo? Se está dormindo, eu vou te dar uma chance de acordar. Você crê que o inferno que está se levantando vai cair hoje em nome de Jesus? Vai cair hoje, então se levante agora. Se levante agora.